Deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 24, de acordo com o transcurso da mensagem. Vamos orar ao Senhor primeiro. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, não somente este momento de pregação, mas em primeiro lugar queremos colocar diante de Ti para a nossa gratidão pela SAF, a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, que está comemorando nesse final de semana 3 anos de organização. Pai, muito obrigado, Pai, porque essas mulheres estão realizando algo extremamente relevante no Teu reino, para anunciar o Teu Evangelho, para proclamar o Teu Evangelho, para glorificar o Teu nome. E que nós possamos alcançar muito mais pessoas que, no seu tempo, Pai, esperamos que não demore muito, possamos ver aqui muitas mulheres servindo ao Senhor neste lugar com alegria para a glória do Teu nome. Colocamos em especial agora a vida da Dona Luzia, Pai, que se sentiu mal aqui na frente, que a sua pressão esteja estabilizada já, que ela possa se recuperar bem, ficar tranquila, continuar adorando ao Senhor, sabendo que o Senhor é quem cuida dela. Também queremos colocar, Pai, diante de Ti, cada família que está aqui e aqueles que não estão hoje aqui. Muitas das nossas crianças foram alcançadas hoje por diversas atividades que foram oferecidas, comemorativas ao Dia da Criança. E com isso, passaram o dia em celebrações e agora de noite acabam vindo na Tua casa. Alcança essas crianças também, esses adolescentes, para que também compreendam a beleza da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos trabalhado essa questão do livro de Reis e é muito interessante a gente observar o quão profundo é a palavra de Deus, o quão poderosa é a palavra de Deus para nos ensinar. Na semana passada nós vimos aqui a luta de quem de repente obedece ao chamado do Senhor, e a gente tem a ideia equivocada, não bíblica, de que ao obedecer o chamado de Deus, nós seremos recompensados, as coisas correrão tranquilamente, tudo vai ser bom, nenhum problema haverá, porque estamos tendo a vontade de Deus. Não é assim que acontece. Muito pelo contrário. Por estarmos dentro daquilo que é a vontade de Deus, muitas vezes, situações se levantam para tentar impedir-nos de fazer aquilo que Deus deseja. Nós vencemos ontem aqui uma situação dessa, uma questão aqui da nossa rua, né? Fazendo o que Deus, nós sempre fizemos, realizando o que sempre realizamos, e de repente algo se levanta para poder criar uma situação. Se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, o que nós temos que ter no nosso coração é a plena certeza de que aquilo é o que Deus deseja, e por ser aquilo que Deus deseja, é o Senhor que irá nos sustentar nos momentos de adversidade, porque eles virão. Reverendo Asbel Simon, quando chegou ao Brasil, um garoto novo, né? E ele logo de cara ele teve a barreira linguística. Ele não falava uma única palavra em português. E ele então começou a aprender o português e a ensinar o inglês a uma família. E logo de cara, logo no início, alguém que era também pastor se levantou contra o que ele queria fazer, que era já alcançar os brasileiros, os nativos. Reverendo, o pastor da igreja congregacional, ele achava que, Robert Callen, que os brasileiros não estavam ainda maduros para ouvir o Evangelho. Isso poderia trazer problemas. Mas Simon, quando entendeu que o chamado de Deus era para pregar o Evangelho aos brasileiros, e ele começou a fazer, e ele enfrentou muitos problemas por conta disso. Mas Deus deu bênção sobre o seu trabalho. Ele morreu muito novo, com apenas 8 anos de ministério no Brasil. Ele vem a morrer, vítima de uma doença
que era muito comum na época de matar, as pessoas morriam muitos novos aqui no Brasil, e foi a febre amarela. Ele morreu, a sua esposa morreu. Então, obedecer ao chamado não quer dizer que tudo vai correr bem. E eu quero ver agora uma segunda parte desse capítulo 17, que vai nos mostrar uma outra situação. Quando nós ficamos espantados diante dos fatos. Né? Eu tenho comentado com a Rosa, minha esposa, que tem algumas coisas que estão acontecendo no nosso país que eu não estou mais suportando. Eu não consigo ouvir tanta mentira que está sendo colocada para o nosso povo, vendida com nosso dinheiro como verdade. De gente que esteve no poder durante 16 anos e que tem o cinismo de chegar agora e dizer que agora estão enfrentando o tráfico de drogas, o crime organizado, porque estão enfrentando como nunca outros se enfrentou. Ou seja, o que está dizendo é que nos 16 anos que estiveram até então, nunca enfrentaram. E infelizmente é vendido isso de uma forma heróica, e que algumas pessoas que não param para raciocinar, olham e dizem: caramba, é isso mesmo, estão cuidando de nós, estão zelando por nós. E isso é uma coisa que traz uma indignação muito grande para nós, porque isso não é verdade. Nós temos estado comentando com a minha esposa, né, um prefeito da nossa região, mostrando os dados estatísticos da violência, o prefeito da cidade de Cabo Frio, e mostrando só coisas positivas. Aí eu comentei com a Rosa, que bom que temos dados positivos, mas a leitura dos dados da violência não pode ser lida da forma como está sendo lido. Porque você tem que fazer um quadro comparativo com o mesmo período do ano anterior, você tem que fazer um quadro comparativo com o período todo do ano. Não adianta você chegar e dizer que, por exemplo, não houve roubo de carga na cidade. 100% a menos. Que legal. Quantos roubos de carga houve nos outros meses? Então a gente fica indignado porque a gente vê a manipulação, a imprensa manipulando, as pessoas responsáveis pela arte, pela informação, manipulando, né? E isso tudo causa em nós uma indignação, ficarmos espantados diante das coisas que nos cercam. E isso de todos os lados, de quem está no governo, de quem está na oposição, a manipulação é constante. Mas os nossos espantos não devem ser somente pela questão política. Os nossos espantos às vezes acontecem porque nós resolvemos obedecer a Deus, e a gente está caminhando com Deus, está buscando a presença de Deus, e ao contrário do que uma igreja proclama aí com tanto vigor, né, que você entrega a sua vida e pare de sofrer. Isso é mentira. Não existe isso na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Tomar a cruz é carregar algo extremamente pesado. A cruz que Jesus carregou, só a parte da trave que ficou no seu ombro, devia ter mais ou menos 30 quilos. Nenhum de nós aqui conseguiríamos ficar andando por uma cruz dessa por mais do que alguns metros. E Jesus não está falando tome por alguns segundos e siga, ele está falando tome a sua cruz e siga. Ou seja, aquilo que é pesado, aquilo que é fardo, aquilo que é cansativo, aquilo que machuca a gente. Não existe, ao contrário também não é uma deturpação. Alguns dizem assim: não existe evangelho seguir a Deus sem sofrimento. Essa frase ela é verdadeira? É, mas ela está eivada de uma conotação muito perigosa, que é a ideia equivocada que a igreja no passado, a igreja católica passou e até hoje passa,
de que eu preciso me sacrificar, eu preciso sofrer para poder andar com Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Tanto é que nós tivemos hoje, no nosso país, pela IPB, é o Dia Nacional de Evangelização, mas infelizmente, oficialmente, o nosso país, que é laico, é chamado o dia da que seria a padroeira, que não é a padroeira, porque ela não é a mãe do Brasil, né? Em que muitos, pela fé que têm, fazem caminhadas de quilômetros e quilômetros, de joelho, carregando vela, porque o sacrifício me aproxima de Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas há uma verdade nisso. É que se nós não renunciarmos àquilo que nos afasta de Deus, nós jamais chegaremos a Deus. Só que algumas vezes nós nos afastamos daquilo que nos afasta de Deus, e quando nós nos afastamos, começamos a querer andar com Deus, queremos fazer a vontade do Senhor, aí fica espantado com algumas coisas que nos acontecem. E nós vamos ver aqui 4 coisas que às vezes nos espantam. E eu fico imaginando Simon, que veio para o Brasil solteiro, depois casou, trouxe a sua esposa, ela ficou doente, veio a morrer, ele tem uma filhinha que também morre, e depois ele também morre. Imagina as dores de Simon quando a sua esposa veio a falecer. Eu imagino a dor de muitos da sua família, como Blackfoy, a sua esposa, que era Blackfoy, cunhado de Simon. A dor de ver a morte do seu cunhado, da sua concunhada. Às vezes nós temos aqui toda semana, alguns irmãos da igreja recebem todos os dias a intercessão pela igreja perseguida. Essa semana nós recebemos 3 ou 4 mensagens de irmãos da fé que foram presos, que ficou 23 anos preso injustamente por causa do Evangelho. Isso causa espanto. Mas há uma palavra de Deus para isso. A primeira delas está no versículo 17 e 18, que é o contexto de Elias obedece, Elias vai fazer aquilo que Deus mandou dizer, que é falar para o rei Acabe, um apóstata, um herege, um idólatra, um homem perverso, que vai parar de chover em Israel. Que não vai vir chuva, e a chuva não vai vir por causa do pecado do rei. É um castigo de Deus sobre o rei e sobre o povo. Elias vai, anuncia, Elias recebe a ordem de Deus para fugir, Deus arruma um lugar para ele ficar protegido. Esse lugar daqui a pouco não tem mais condições de ficar com Elias. Elias vai para a casa de uma viúva, uma mulher desamparada, e a mulher diz que não tem nada para dar para ele, só tem um pouquinho para ela, o filho dele vai esperar a morte. E Deus faz ali algo extraordinário, mas acontece um reverso. Acontece um problema insuperável. Versículo 17 e 18 nos ensina assim. Depois disso, o que foi isso? Versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Durante 3 anos aquela mulher teve a comida necessária na sua casa, como Deus havia falado. Mas quando vence esse tempo, o que acontece? Adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu ao homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Olha só que interessante. Aqui aquela mulher acolheu em sua casa aquele homem de Deus. Ela tinha um pouco só de comida, e ela atendeu aquele homem de Deus, fez a comida para aquele homem de Deus, fez para o seu filho, fez para ela, e Deus fez algo extraordinário na sua vida. Ela obedeceu, e ela certamente ficou feliz, porque ela não só tinha o que comer, como ela foi amparada durante todo o período da seca. Isso alegra o nosso coração.
Isso nos faz regozijar, isso nos enche de esperança, isso nos enche de alegria, certamente. Saber que no meio de uma provação, no meio de uma privação, da perda, nós somos sustentados e vemos que é Deus fazendo, e isso alegra o coração de qualquer um. Mas no meio disso, ela que era viúva, ou seja, não tinha ninguém para amparar ela. O seu filho aqui não diz a idade, mas certamente ele era novo. Talvez um adolescente ou um pré-adolescente, talvez até uma criança. Porque quando fala aqui dele, não fala que ele provia comida para sua casa. Se ele já fosse da idade de trabalhar, ele estaria trabalhando, ajudando a sua mãe. E agora ele morre. E olha que há um processo aqui, ele adoece, a doença se agrava e ele morre. Nós que somos pais, nós sabemos que quando nossos filhos ficam doentes e que tem uma enfermidade, daqui a pouco a enfermidade se agrava, a febre não passa, a dor não passa, remédio não faz efeito, tratamento não está dando jeito, a gente começa a ficar angustiado, porque é natural do ser humano. Mas só que aqui nesse caso ele morre. E essa mulher fala algo para Elias que talvez fosse a nossa palavra: vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, ou seja, o meu sofrimento, a minha condição miserável que eu estava, e vieste, mataste o meu filho. Olha só como é que ela fala. Ela não fala, por tua causa meu filho morreu. Ela diz, e vieste e mataste o meu filho. Meus queridos, é muito difícil quando a gente obedece a Deus e nós passamos dores sem iguais, sem que a gente venha a falar como essa mulher falou, que é basicamente o quê? É isso que eu mereço por ter feito o que você me falou? Quantas vezes nós já não fizemos isso? Às vezes até para os outros, nós até repetimos, não, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor, mas o nosso coração não está dizendo isso. E eu não estou dizendo que estamos errados em questionar, porque a dor, especialmente de um pai e uma mãe que perdeu um filho, é uma dor terrível. Mas há uma segunda lição. Aqui é uma mulher que está sendo acolhida por Deus. Essa mulher não tem uma experiência tão profunda com Deus. Você poderia até questionar, não, ela não tinha um conhecimento tão grande, ela não tinha assim uma vida de intimidade com Deus tão profunda. Mas olha o que acontece no versículo 19 e versículo 20. Veja aí comigo. Vamos ler juntos? Ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Olha só, Elias, o homem de Deus, o homem que anunciou para um rei perverso que haveria uma seca como nunca tinha havido antes, o homem de Deus que experimentou o socorro de Deus naquela fonte onde teve água, teve pão, teve carne de manhã, no final do dia, o homem de Deus que falou para aquela mulher, prepara porque Deus vai te dar o que você vai precisar, e que viu durante aquele período não faltava azeite, não faltava farinha. Agora aquele homem de Deus, ele mostra a sua própria inquietação e vai dizer, Senhor, como é que o Senhor me faz uma coisa dessa? O Senhor veio afligir essa mulher e matar o seu filho. Como é que o Senhor faz uma coisa dessa? Como é que eu fico nessa situação? Isso, gente, porque a segunda lição que esse texto vai nos mostrar. Os homens e mulheres de Deus, os servos do Senhor,
também tem os seus momentos de inquietação. Também temos os nossos momentos de inquietação. E não é só diante da morte, diante das crises, sejam elas pastores, a crise do despejo, a crise do desemprego. Eu estava comentando hoje, quando nós estávamos indo embora, a gente não tinha feito o almoço ainda tinha que comprar alguma coisa, não tinha nada em casa. Aí eu falei, hoje eu vou comprar um frango, né? A solução é um frango, né? Frango assado. E aí nós passamos ali pelo Jacaré, que é um lugar lá que vende o frango, e quando começou, ficava hiperlotado. E infelizmente aqui no Brasil nós temos uma prática predatória terrível. Alguém começa um negócio, começa a dar certo, vem alguém que mora perto, abre um negócio, a mesma coisa para roubar algum desses clientes. Quando nós passamos 7 anos com meu pai desempregado, 7 anos comendo ovo basicamente todos os dias, às vezes mudava de ovo com frango, ou então um fígado, que era uma carne mais barata. Minha mãe resolveu fazer sacolé com as frutas que tinha na nossa casa. Naquela época, 1984, 85, era muito comum as casas terem árvores, né? Bananeira, minha casa parecia um sítio, bananeira, goiabeira, mangueira, entendeu? Tinha cajá, né? E lá em casa era a única casa do bairro que tinha uma manga docinha, maravilhosa. Eu vendia essa manga para ganhar um dinheiro para comprar minha pipa, minha linha, meu cereal, o pão doce lá do trigo. Minha mãe resolveu fazer sacolé. Minha mãe começou a fazer sacolé. Minha mãe começou a vender sacolé. Tipo, seria hoje R$2. Aí uma vizinha, vendo que minha mãe estava ganhando dinheiro, o que ela fez? Ela resolveu fazer sacolé também, por R$1,50. Daqui a pouco, nem minha mãe, nem ela estava vendendo mais sacolé. Tem gente que é assim, né? E aí fica nesse momento, eu lembro que algumas vezes minha mãe é uma mulher de fé, gente. Uma mulher que agradecia a Deus que não tinha, mas tem momentos que ela fala assim, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Tem hora que nós temos inquietações. As inquietações não são problemas, como nós lidamos com elas que podem ser um problema. Porque a minha inquietação pode virar murmuração. Aí a gente se perde. E mas Elias, ele fala de algo que seria comum para qualquer um de nós. Vamos ver de novo o versículo 20, quando ele fala: então clamou o Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva em quem me hospeda, ou seja, eu sou um intruso na casa dessa mulher, afligiste-me matando meu filho. Está parecendo aqui Adão e Eva, né? A mulher vai e acusa Elias da morte do seu filho. Agora Elias vai e acusa Deus. Ninguém é culpado, né? Então é muito interessante essa situação, porque Elias está falando de algo que muitos de nós faríamos. Senhor, esse que é o preço que eu pago por estar obedecendo ao Senhor? Esse que é o preço que eu pago por estar andando com o Senhor? Esse é o preço que eu pago por obedecer a tua voz? Meus irmãos, imaginem nossos irmãos da fé lá no Iraque, no Irã, lá na Nigéria. Hoje o país que está ali, a descrição dele é Moçambique, ele vai deixar para a semana que vem. Nós temos regiões hoje em Moçambique que o nosso irmão Gil Duarte, ele não pode entrar facilmente, porque o Boko Haram, que é um grupo guerrilheiro islâmico, está matando os crentes, está matando os pastores, está destruindo a casa dos crentes lá em Moçambique. A imprensa não fala sobre isso. Os nossos artistas, os nossos defensores dos direitos humanos, os nossos defensores das crianças, não falam sobre Moçambique, porque não dá ibope, mas falar sobre Israel, sobre a Palestina dá. A tal ponto que vão para lá, fazem um auê com navios, com barcos que não tinham
comida nenhuma, só para fazer barulho. Mas Moçambique não interessa, a Nigéria não interessa. Foi falado essa semana sobre o Chad, onde já morreram mais de 100 mil pessoas nos últimos anos. Isso não interessa, não dá um ibope, porque não está passando na grande mídia. E homens de Deus, mulheres de Deus, como aconteceu há poucas semanas atrás, 120 cristãos mortos, queimados, dentro da igreja, na Nigéria. E o espanto que deve ter sido para eles, para os seus familiares, porque eram homens e mulheres de Deus que estavam adorando a Deus, e no caso esses irmãos morreram adorando a Deus. Como diz Hebreus, homens e mulheres que este mundo não é digno, mas que causa espanto em nós, causa inquietação, porque nós não gostamos de sofrer. Nós não estamos preparados para o sofrimento. A terceira coisa mostra que a espera pode ser curta, mas por vezes é desesperadora. Versículo 21 e 22, olha só o que Elias vai iniciar. Lembra? Versículo 19. Ele pega o filho daquela viúva, leva para o quarto onde ele ficava, ele ora ao Senhor e diz assim, e estendendo-se 3 vezes sobre ele, ou seja, ele deitou sobre o garoto, ficou sobre o corpo do garoto, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Você fala assim, mas pastor, o sofrimento foi esse, ele orou e aconteceu. Você prestou atenção que ele fez isso 3 vezes? 3 vezes. A inquietação de Elias era tal que ele fez uma, nada aconteceu. Ele fez a segunda vez, nada aconteceu. E certamente o coração dele, quando fez a primeira vez, nada aconteceu, ele já deve ter tremido. E é por isso a responsabilidade que nós temos, que deve ser uma responsabilidade grande diante da palavra de Deus, de falar o que Deus está dizendo, com a certeza, a tranquilidade que verdadeiramente é isso que Deus está dizendo. Porque você falar algo que Deus está dizendo e não é o que Deus está fazendo, vai gerar insegurança nos outros e em você. E Elias deita sobre aquele garoto, ora ao Senhor e nada acontece. Elias vai uma segunda vez, deita de novo sobre aquele garoto, sobre todo o corpo daquele garoto, ora ao Senhor e nada acontece. E Elias vai pela terceira vez. Imagino que talvez Elias, se fosse eu já na primeira, eu estava desesperado. Elias pela terceira vez deita sobre o corpo daquele garoto, ora ao Senhor, e aí o Senhor tem compaixão. O Senhor atendeu a oração, a voz, ao clamor de Elias. Meus queridos, nós temos aqui várias lições. Uma delas, nós temos que orar ao Senhor sempre e sempre. Por isso que a palavra de Deus diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Jesus nos ensinou que nós devemos orar sempre, vigiar, vigiar e orar. A oração, ela é peça fundamental na nossa vida cristã, porque nós vamos ter momentos que vão ser curtos de dificuldade, mas que serão desesperadores. Serão desesperadores. Há poucos dias atrás li um testemunho de uma família em que uma criança entrou na piscina e a criança estava demorando, a mãe quando foi para a piscina achou estranho aquilo, e quando foi ver, aquele garoto estava no fundo da piscina, morto. E ela mergulhou, pegou a criança, tentaram tudo, mas a criança estava morta. Veio o corpo de bombeiros, levaram para o hospital e foi falado, olha, os danos cerebrais são irreversíveis. E avisaram, se prepare, ela vai morrer, ela não vai ter jeito.
Passaram alguns dias, aquela criança estava, ou algumas horas, não lembro agora, aquela criança estava totalmente lúcida. Mas aqueles momentos, que não foram tão longos, foram desesperadores para aquela família. Mas aquela família creu que Deus haveria de ressuscitar o seu filho. Mas por mais que nós tenhamos, são momentos desesperadores. Porque a hora da aflição é a hora do aperto, é a hora que a gente vê que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Né? Mas isso acontece. Agora, extraordinário são os versos 23 e 24. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é o quê? Verdade. Olha só que interessante, se a gente parar para analisar, meus queridos, essa mulher já tinha visto o poder de Deus acontecer através da vida de Elias. Essa mulher viu não uma vez, mas viu durante 1185 dias a provisão de Deus, dia após dia, trazendo o azeite, trazendo a farinha, para que ela se alimentasse, para que o seu filho se alimentasse, para que Elias se alimentasse. Aquela mulher certamente era um comentário da cidade, do bairro, da região, porque estava todo mundo passando aperto, mas aquela mulher, especificamente aquela mulher, naquela casa onde estava o homem de Deus, tinha provisão. Essa mulher certamente era conhecida como aquela que era desfavorecida, porque era viúva, ninguém a redimiu. Ela tinha um filho que provavelmente fosse uma criança, ela não tinha quem sustentasse, ela não tinha como se virar financeiramente. Não adiantava ela querer fazer um pão para vender, porque ela não tinha nem esse material. Mas naquela casa onde o homem de Deus estava, ali não faltava o que era necessário. E aquela mulher experimentou isso durante 3 anos. Aquela mulher experimentou se mover de Deus de uma forma extraordinária. Aquela mulher viu as coisas acontecerem, mas foi necessário que o seu filho morresse para que ela pudesse verdadeiramente reconhecer que aquele homem que estava na sua casa não era um homem comum, era um homem de Deus, e mais ainda, que na boca daquele homem a palavra de Deus era verdade. Ou seja, Elias, quando falava, não falava por si mesmo, mas ele falava em nome de Deus, e aquilo que ele falava era verdadeiramente vindo de Deus para aquela mulher. E quando nós nos colocamos diante de Deus, ficamos espantados diante dos fatos, mas a nossa confiança verdadeiramente está em Deus, a quarta lição desse texto é: Deus sempre será glorificado em nossa vida. Deus sempre será glorificado em nossa vida. Deus sempre será honrado em nossa vida. Vejam bem que aquela mulher, apesar de se referir a Elias, o que ela faz é glorificar a Deus, porque ela vai dizer: verdadeiramente sei que tu és homem de Deus. Ou seja, ele não é somente um homem, mas um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, ele é um homem de Deus, que a palavra de Deus, a glória é para Deus, não é para nós. A glória é para Deus. Entenda, meus filhos, que Deus é quem é glorificado em todo tempo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja azeite na botija, ainda que não haja farinha, é Deus quem é glorificado na nossa vida. E por isso nós temos desafio, ainda que a gente muitas vezes não vai entender, ainda que muitas vezes nós estamos perturbados, mas nós vamos compreender uma coisa bem simples:
que é Deus quem tem o controle das coisas. E por mais que nós não possamos entender o que está acontecendo, é Deus quem haverá de agir, é Deus quem haverá de fazer, e nós seremos vaso nas mãos de Deus para manifestar essa glória do Senhor. Que Deus nos abençoe e nós sejamos, diante de todos os desafios que todos nós temos, do mais novo ao mais velho, todos nós temos, diante da dor, diante dos fatos, podemos ficar espantados, podemos questionar, porque obedecemos e estamos sofrendo. Podemos ter momentos de inquietação sendo homens e mulheres de Deus. Às vezes teremos uma espera curta de uma resposta de Deus, mas que aquele curto tempo vai ser desesperador para a nossa vida. Mas se nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, Deus sempre será glorificado em nossa vida, e Ele, o Senhor, é que nos sustentará.